Olá! Todo ano, infelizmente, a gente vê milhares de brasileiros perdendo suas casas, seus bens e, o que é mais trágico, suas vidas por causa de desastres ambientais. Hoje, a gente vai mergulhar num projeto acadêmico que propõe uma solução bem concreta para esse problema, olhando para o caso de um município em Pernambuco. É um exemplo de como a pesquisa pode, de verdade, salvar vidas. O trabalho que a gente vai analisar hoje vem lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. E ele toca num ponto super importante: a segurança da população que vive em áreas de risco. Bom, vamos aos detalhes formais. Este é um projeto de intervenção com o título Modelo de Reestruturação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil no município de Camaragibe, BE. A autora é a Naedia Carla Souza de Carvalho, com orientação do professor Fernando Guilhão de Castro. E este trabalho faz parte do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para a gente entender bem a fundo essa proposta, nossa conversa vai seguir 5 etapas, tá? Primeiro, uma apresentação geral do projeto. Depois, a gente vai entender qual é o desafio específico lá em Camaragibe. Em seguida, vamos ver a proposta de reestruturação em si. Daí, os resultados que se espera com isso. E, por fim, a gente fecha com as considerações finais. Olha, esse tipo de trabalho mostra bem o compromisso da universidade em não ficar só na teoria, sabe? É sobre formar profissionais que consigam criar soluções práticas para os desafios reais da sociedade. O objetivo aqui é desenvolver um modelo que realmente funcione para a gestão de riscos e desastres, um problema que, a gente sabe, afeta milhões de pessoas. Agora sim, vamos mergulhar no centro do problema. O estudo foca no município de Camaragibe, lá em Pernambuco. Camaragibe, assim como muitas cidades brasileiras, enfrenta uma combinação bem perigosa. De um lado, um crescimento urbano que nem sempre foi planejado, e do outro, eventos climáticos cada vez mais extremos. Por isso, é um caso de estudo tão importante. E esse número é de assustar. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que são citados no estudo, estima-se que 118 mil pessoas vivem em áreas de risco no município. Pensa bem, é uma parcela gigantesca da população exposta todos os dias à ameaça de deslizamentos de terra, de inundações. E essa vulnerabilidade toda, claro, tem consequências trágicas. Essa citação do trabalho deixa muito claro que o problema não é pontual, ele é crônico. Todo ano, as chuvas mais fortes causam alagamentos, deslizamentos, e o resultado são perdas materiais e, o mais grave de tudo, a perda de vidas. É um ciclo de tragédias que precisa urgentemente ser interrompido. Tá, mas qual é a raiz do problema? O que impede uma ação mais efetiva? O estudo aponta para desafios na própria estrutura da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Falta recurso de todo tipo: gente, material, dinheiro. A rotatividade de profissionais é alta, muitas vezes por causa de mudanças políticas, e isso impede que um trabalho de longo prazo seja construído. E o ponto talvez mais crítico: falta um corpo técnico que seja permanente e especializado no assunto. Bom, diante desse cenário tão frágil, o projeto de intervenção vem e apresenta uma solução. A proposta é uma reestruturação profunda do órgão de defesa civil, colocando foco no conhecimento técnico e principalmente na prevenção, sair da reação para a ação planejada. E essa proposta não surge do nada, ela se baseia em conceitos muito sólidos, definidos pelo Escritório das Nações Unidas para a redução do risco de desastres. De um lado, tem a gestão de riscos, que é basicamente um processo contínuo para identificar e diminuir as ameaças. Do outro, a redução do risco, que foca em políticas para evitar que novos riscos apareçam e também para diminuir aqueles que já existem. E essa tabela aqui é ótima porque ela conecta a teoria com a prática de forma bem clara. Tanto a nossa legislação, com a Lei 12.608, quanto os acordos globais, como o Marco de Sendai, já reconhecem. As mudanças climáticas estão intensificando os desastres. A conclusão disso é direta. Não apenas se justifica, mas se exige que a Defesa Civil local seja um órgão técnico permanente e focado em prevenção. Então chegamos ao coração da proposta. A ideia central do projeto é criar um quadro permanente de profissionais especializados dentro da Defesa Civil. O foco em áreas que são essenciais, como engenharia civil, para poder avaliar os riscos estruturais e assistência social para lidar com o lado humano da situação. E como tirar essa ideia do papel? A autora propõe um plano bem claro, com passo a passo. Tudo começa com o diagnóstico da situação atual. A partir daí, se elabora um projeto de lei municipal para garantir que essa equipe seja permanente. Com a lei aprovada, vem a parte de estruturar o órgão, capacitar a equipe e, finalmente, colocar em prática o plano de ação em todo o município.
Ok, mas na prática, o que mudaria com tudo isso? Se for implementada, essa reestruturação tem um potencial enorme de transformar a realidade do município, sabe? De construir um futuro bem mais seguro para toda a população de Camaragibe. Os benefícios que se espera são bem concretos e um leva ao outro. Com uma capacidade técnica mais forte, a Defesa Civil conseguiria, por exemplo, criar mapas de risco muito mais detalhados e atualizados. Isso faria com que as decisões fossem baseadas em dados, em ciência e não no improviso. E o resultado final de tudo isso? Uma comunidade mais resiliente e ações de prevenção e resposta que são de fato mais eficientes. E essa citação do trabalho reforça um ponto que é central. Ter engenheiros na equipe não é um luxo, é um pilar fundamental. É o conhecimento técnico deles que permite avaliar corretamente se uma encosta está estável, se uma casa é segura. Isso qualifica todo o trabalho da Defesa Civil. Chegando ao final da nossa análise, fica claro que o projeto mostra um caminho bem definido para transformar pesquisa acadêmica em ação concreta, uma ação com potencial real de salvar vidas. É muito importante reconhecer a alta qualidade acadêmica deste projeto. Ele não só faz um diagnóstico, ele apresenta um modelo prático, bem fundamentado, que pode e deveria servir de referência para muitas outras cidades brasileiras que passam por desafios parecidos. Difundir conhecimento qualificado como o deste projeto é essencial para inspirar mudanças. Para que mais conteúdos como este cheguem a mais pessoas, gestores públicos e cidadãos, considere seguir o canal, curtir e compartilhar esta análise. E um aviso importante: este conteúdo que apresentamos é uma síntese do trabalho acadêmico original e foi produzido com o apoio de inteligência artificial. E para a gente terminar, fica uma reflexão que este projeto nos provoca. Como a gente pode, na prática, fortalecer essa ponte entre a ciência que é produzida nas universidades e as políticas públicas do nosso dia a dia? A segurança de milhões de pessoas depende, e muito, dessa resposta.